Boas noites, boa noite a todos, nossos amigos que estão entrando, meu queridíssimo amigo Duarte Bernardo Gomes, filósofo, professor, boa noite a todos vocês que estão chegando. Já já a professora Carla entra. Caríssimo colega Paulo, um grande abraço. Minha lindíssima esposa Daniela, um beijo enorme. Sempre acompanhando a gente aqui. Lembrem de acompanhar, ajudem a gente a divulgar esse projeto que é meu e da Tiran. Estará todos os dias no @Tiran Brasil, no @Empório Direito e no @Rodrigues Leonardo 037, que é o meu Instagram. Quem puder compartilhar e ajudar-nos a difundir esse projeto é muito importante. Todos os dias, 19 horas, estaremos aqui. Enquanto durar a quarentena, é certo que será todos os dias. Depois nós vamos ver. Boa noite, Paulo. Depois nós vamos ver como ficará, mas o projeto continuará. Já digo para vocês que nós temos a agenda até 8 de maio já confirmados e alguns depois. Professor Felipe, boa noite também. Estamos só esperando a professora Carla se conectar. Já entrou, agora eu vou capturá-la aqui. Só um minuto para a gente começar. Pronto. Ela já vai entrar. Ei, Carla, tudo bem? Ei, Léo. Boa noite. Boa noite. Como é que estamos de quarentena? Ué, estamos bem entre álcool gel, máscara, isolamento, mas está tudo sossegado. Tem muita gente entrando aqui para te prestigiar, viu? Poxa, Fora que o seu bacana, marido, obrigada. que eu já vi ele por aqui, já o cumprimentei também. Gustavo Silva, nosso presidente. Boa noite a todos vocês. É uma alegria. A Dil está aí também. É uma alegria ter todos vocês. Professora Carla, minha amiga, minha irmã, é uma alegria, é uma honra para mim ter você aqui participando conosco desse bate-papo jurídico. A Aline aí também já mandou coraçõezinhos. Ei, Aline. Aline, manda daqui a pouco o nosso desconto. O que é que nós vamos ter para o pessoal aí? É uma alegria muito grande, viu, Carla, ter você aqui comigo. Você sabe da nossa amizade, da minha admiração por você, da sua importância, não só como minha amiga, mas a sua importância como advogada, como professora, como estudiosa do direito penal. Para todos aqueles que te acompanham, te seguem, sabem o quanto é importante nós termos você. Então, é uma alegria imensa mesmo para mim ter você aqui nesse projeto que eu idealizei e a Tiran super apoiou com a Aline e toda a equipe. Então, assim, para mim realmente é uma satisfação imensa ter você aqui. A alegria toda minha, Léo, desde o primeiro momento, quando a gente viu esse projeto, eu falei, poxa, é a cara do Leonardo, né? Tem coisa que é só ele mesmo para ser pioneiro. Então, te parabenizo. Eu acho que em pouco tempo a gente já pôde ver aí grandes nomes, pessoas assim trazendo mensagens fantásticas e a gente está aí vivendo um novo momento, né? Hora de se reinventar. Então, eu queria te parabenizar, dizer da minha alegria de estar aqui e que tudo, né? Que esse projeto possa avançar, né? Mesmo após a quarentena, que eu acho que ele tem tudo para contribuir muito para todos nós. Se Deus quiser, nós vamos continuar. Vamos fazer, não vai ser todo dia, porque senão eu não aguento mais. Mas nós vamos dar um jeito. Pessoal, para quem está acompanhando a gente, para quem vai ver depois também, porque a nossa live fica 24 horas. Professor Renê, um grande abraço para você também. Temos vários filósofos aqui. Professora Daniela te elogiando. Enfim, elogios. Os elogios eu nem comento, porque eles são vários. Para quem não sabe o currículo da professora Carla, eu vou dizer rapidamente. Professora Carla
é doutora em Direito pela PUC Minas, é professora de Direito Penal Econômico do IBMEC, é vice-presidente do ICP, que é o Instituto de Ciências Penais, é diretora nacional das coordenadorias estaduais do IBCCRIM, é advogada criminalista, tem vasta experiência no direito penal, especialmente direito penal, processo penal, criminologia e política criminal. E a professora Carla defendeu a tese chamada Crime Organizado, crítica da definição da matéria de proibição e o requisito da taxatividade nas organizações criminosas. E é por aí que eu começo a puxar o nosso bate-papo jurídico com a professora Carla, para ela contar para a gente o que ela estudou, o que quer dizer esse título do seu trabalho, qual é a crítica da matéria de proibição do crime organizado, e por aí nós vamos fazer o nosso bate-papo, vamos falar de delação premiada, enfim, agente infiltrado, ação controlada, e vai ser muito bacana. Então, professora Carla, por favor, a palavra está com a senhora. Bom, Léo, eu gostaria, já que você citou aí a nossa participação, tanto no ICP quanto no IBCCRIM, antes de falar propriamente da questão da organização criminosa, de trazer aqui alguns convites. O Instituto de Ciências Penais está fazendo esse ano a primeira competição de direito e processo penal a nível nacional. Ano passado nós tivemos a competição estadual e o edital já está lançado, então eu queria deixar aqui o convite para que as pessoas possam tomar conhecimento desse evento, saber como ele funciona, que nós acreditamos que vai ser assim, muito interessante, vai ser no segundo semestre, em outubro, onde a gente vai poder se abraçar, o que é muito bom, e esperamos aí ter muita gente de todo o Brasil participando conosco. Queria também convidar as pessoas que estão conosco para conhecer dois projetos muito bacanas do IBCCRIM, que é o Laboratório de Ciências Criminais e o Grupo de Estudos Avançados, os laboratórios e os GEAs. Os editais são divulgados no site do IBCCRIM e esses projetos eles têm se firmando, assim, a cada ano, firmando e crescendo mais, envolvendo mais pessoas e tem sido assim, o ponto fundamental da presença do IBCCRIM nos estados. Então, eu queria deixar aqui o convite para que as pessoas possam conhecer também esses projetos do IBCCRIM. Agora, vamos lá conversar um pouquinho sobre essa história de organização criminosa. Bom, o que aconteceu? A gente começou a observar, Léo, num determinado momento, a partir da Lei 12.850, que várias denúncias, eu pelo menos, das que eu tive acesso nos últimos tempos, sempre que tinha mais de 3 pessoas envolvidas, de uma forma ou de outra, eles já colocavam lá que aquilo caracterizava uma organização criminosa. Só vou fazer criminosa. um parênteses para te cortar, que você está tão prestigiada. O professor Luiz Carlos Valois acabou de entrar para te assistir. O professor Eduardo Milhomes também acabou de assistir aqui. Então, assim, fora as outras pessoas que eu já tinha comentado. Só quero fazer esse registro. Vi esses dois entrando. Quero deixar um grande abraço para os dois professores. Oi, gente. Obrigada pelo carinho. Um beijo para todos vocês. Então, voltando aqui nessa questão, Leonardo, o que a gente pode ver? Uma sequência de denúncias, todas elas trazendo a questão da organização criminosa, e a gente se perguntava, mas, poxa, com base em quê? Pelo simples fato de ter mais de 3 agentes, e aqui é curioso porque eu cheguei a ter contato com uma denúncia em que uma única pessoa era denunciada pelo crime de organização criminosa e dizia assim, por que fulano de tal, mas com certeza com a participação de outros tantos. Então a gente começou a ficar um tanto quanto incomodado. Por quê? Porque a Lei 12.850, ela teve essa pretensão de trazer para a gente uma definição do que nós deveríamos entender por organização criminosa. Ok. Há muita discussão se isso era necessário, se era o momento, mas o interessante é que eles criaram um tipo penal tão complexo, com tantas nuances, e que, no fundo, se a gente espremer, pouca coisa sobra, né? Falando de uma forma
até vulgar, mas pouca coisa vai sobrar daquilo ali, como que a gente poderia, de fato, estar compreendendo assim, como que o cidadão brasileiro vai conseguir compreender qual efetivamente é a conduta que está sendo proibida para ele. Essa é a crítica que a gente faz. Né? Então, a gente vai falar que faz todo um percurso em relação à questão da legalidade, o respeito à taxatividade, a importância, né, de ficar muito clara, muito definida, a chamada matéria da proibição, e que nós verificamos que ali na 12.850 isso não aconteceu. Mas mais grave do que isso é que, não, apesar da lei não trazer essa redação clara, de forma a permitir que o Ministério Público, então, verifique a conduta e ofereça uma denúncia que tenha um lastro em cima do que está sendo descrito ali na denúncia, que permita a defesa se defender dos fatos que efetivamente estão narrados na denúncia, a gente percebeu que, apesar disso tudo, não foi suficiente para impedir o avanço de denúncias cada dia mais numerosas e de operações onde sempre a questão da organização criminosa se fazia presente. E por quê? É uma vulgarização da utilização do tipo penal? Eu pergunto isso, mas antes de eu te passar a palavra, porque tem pessoas que passam aqui, eu não posso deixar de falar. Professor Sebastião Albuquerque Melo acabou de entrar também, um grande abraço. Doutor Luiz Carlos Abrita também, um imenso abraço para você. Oh, gente, que bacana. Só gente boa, hein, Léo? Esse negócio tá ficando bom. Sim, Léo, a gente vê uma vulgarização, mas e uma vulgarização que nós sabemos que muito se fala na questão da punição por um tipo penal. Mas todo aquele que sabe como funciona o nosso sistema de justiça, sabe que o próprio responder a um processo criminal, ele é um fardo muito pesado na vida de uma pessoa. E quando você já instaura uma operação dizendo que ela tem por fim a investigação de uma organização criminosa, aí é que vem a questão mais séria, isso se tornou uma desculpa para que se rompesse com várias garantias processuais penais em nome do quê? Está se apurando uma organização criminosa. E aquilo sendo pintado como o grande, digamos assim, né, o grande mal da sociedade no nosso momento. Então, tudo se justificava porque era organização criminosa. E, a partir disso, a movimentação, né, do aparato judicial, a multiplicação de prisões preventivas, e assim, a própria questão das ações controladas, e ainda há muita controvérsia a respeito disso, isso foi passando batido, sem muito questionamento, e sempre tendo por mote o quê? Olha, não, é para a organização criminosa, então tudo está valendo, tudo pode. E é tão interessante que é uma lei recente, ela é de 2013, e apesar de recente, a gente vê que agora, nesse projeto, né, anticrime, como disseram por aí, já se cogitava de reformar esse tipo penal. Ou seja, já é claro que ele não abrangeu, ele não satisfez nem a nós que entendemos que precisa estar muito bem observado o princípio da taxatividade, mas também não atendeu aqueles que cada vez mais ampliam esse discurso punitivo no nosso país. E essa busca exacerbada também está nas técnicas especiais de investigação. Eu te pergunto isso, provocando até para a gente falar também do pacote anticrime, que expandiu a ação controlada e a infiltração de agentes para os crimes de lavagem de dinheiro expressamente. Porque antes a gente sabia, né? Usava a organização criminosa para investigar lavagem de dinheiro e usava todas essas técnicas de investigação. Mas agora está expresso na lei, no pacote anticrime alterou a lei de lavagem de dinheiro, acrescentando o parágrafo que tratou desse tema. Léo, eu já te provoco o seguinte, como nós encontrarmos, nos últimos tempos, alguma denúncia por lavagem de dinheiro em que não atrelaram a organização criminosa? Quase que assim, se tem um, eles já vão colocar o outro quase que imediatamente. E o que
mais nos preocupa nessa questão toda. Quando você fala da ampliação desses institutos, você citou aqui a própria ação controlada, o que a gente tem visto, de certo modo, é que a ação controlada já não precisa mais dizer onde ela vai estar sendo utilizada, porque a gente hoje virou assim, justifica-se para tudo a ação controlada. Até porque, se a gente está naquela fase, não, não, a gente tinha uma operação, por exemplo, investigando um esquema de pirâmide financeira. Ainda que posteriormente não se verifique a ocorrência de uma organização criminosa, o que vai ser utilizado para fundamentar a ação controlada é que possivelmente se trata de uma organização criminosa. Então, você traz a ideia de que existe uma organização criminosa desde o início e, ainda que não tenha elementos concretos ou elementos em que, de fato, indiquem a presença, e justifica todo o resto que vem depois, né? Né? E também a questão da agente infiltrado é ainda mais complexa, porque é uma figura que ficou bastante difícil da gente entender até como ela vai se organizar. Nós sabemos, claro, que essa figura, de certo modo, existiu, ainda que de forma ilegal. Era comum nós ouvirmos falar de policiais que se infiltravam em raves para investigar o consumo de droga, aquela coisa toda. Vez ou outra se falava de crimes contra o sistema financeiro e tudo, mas o mais comum, de fato, né, era sempre envolvido com a questão do tráfico de drogas. Posteriormente, nós tivemos essa 12.850 trazendo como que funcionaria, de fato, a figura do agente infiltrado. E aqui a gente tem uma coisa muito engraçada, porque, em tese, tem que ter, né, uma representação de um delegado de polícia ou do Ministério Público solicitando que exista essa figura, e, no entanto, isso teria que ser feito de uma forma sigilosa. E a gente sabe que a burocracia que é dentro hoje de um fórum, por exemplo, para que isso chegue até a mão de um juiz, por certo, já passou na mão de tantas outras pessoas que eu já questiono se essa figura vai ter validade. E que proteção, efetivamente, esse que está lá fazendo o papel de agente filtrado vai ter. Né? Como que ele vai estar, de fato, blindado ali em termos de não ter a sua identidade revelada. Assim, uma coisa básica, mas já começa por aí a dificuldade de implementação. Me lembro de um seminário do IBCCRIM, onde uma professora de Portugal, agora me foge o nome dela, mas ela falava que em Portugal, por exemplo, a figura Maria da Fernanda gente... Palma, Eu talvez? não sei, Léo, agora me fugiu o nome. Talvez tenha sido a professora Maria Fernanda. Já tem aí uns 4 anos esse encontro. Ela dizia que lá a figura do agente infiltrado seria um agente privado. E aí ela trazia o questionamento: como que o Estado legitimaria um agente privado a poder atuar contra o próprio Estado? E, de outro lado, o que se questionava aqui, o professor que fazia o contraponto, era como que o Estado poderia também legitimar o professor Eduardo está falando que a professora Maria Paula não viaja de avião, então não deve ter sido ela, mas eu não Então, me lembro agora qual era, viu, professor Eduardo? o professor Eduardo conhece todo mundo, sabe dos gostos de todos. Ele estudou lá, né? Ele conhece bem, conhece inclusive toda a universidade lá, né? Então, por isso ele está falando aí com propriedade, viu? Obrigado, viu? Mas eu não vou lembrar, Eduardo, agora qual era. E aí, a questão é o que a gente
observa nessa história? Que havia um contraponto dizendo assim, mas e quando esse agente é um agente do Estado? Como assim? Como que fica a questão também da legitimidade para ele atuar contra aquilo que o próprio Estado determina e tal? Então, assim, a figura do agente infiltrado, eu entendo que, da forma como ela se apresenta no ordenamento hoje, ela tem tudo para dar errado. Desde o simples fato da forma como é apresentado ao juiz, de como é levado até ele, que essa burocracia aí já vai trazer vários entraves, mas também na sua origem, a gente pode questionar muito a legitimidade desse instituto sendo capaz de gerar provas válidas dentro do processo penal. Tá? Já quando a gente fala da questão como é que fala? Da ação controlada. Mas antes de você falar da ação controlada, eu queria te fazer uma pergunta só para não perder o fio da meada. E o agente infiltrado, e a infiltração de agentes virtual, que também é uma novidade, muito entre termos, né? Assim, entre aspas. Não é bem uma novidade, até porque já havia alguma previsão, salvo engano, no ECA ou em algum lugar que dizia sobre isso, mas é uma novidade estruturada, porque a lei de organizações criminosas, querendo ou não, ela estrutura esses institutos, ela diz como eles são, inclusive em relação à delação premiada, daqui a pouco a gente fala também. Mas o que você achou da infiltração de agentes no ambiente virtual? Porque a gente sabe da Deep Web, dos problemas todos que decorrem nela, os crimes, enfim. Qual que é a sua opinião sobre essa parte específica? Bom, Leonardo, de novo a gente vai cair naquela história assim. Sempre eles estão utilizando os fins para justificar meios, né? Então, agora a temática como é muito complicado para investigarmos as questões, né, os crimes que estão ocorrendo dentro do espaço aí da internet, então se justificaria a figura do agente infiltrado virtual. A legislação, o pacote anticrime, ele tenta trazer uma explicação sobre quem seria essa figura, como que funcionaria. Então, do mesmo modo, teria que ter uma autorização judicial. Fala, inclusive, que pode-se criar uma identidade fictícia para esse agente infiltrado virtual. Isso aí, só aí a gente já imagina, assim, você já tem alguém para se criar uma identidade fictícia, já passou por tantas pessoas que ele já é um agente que está de oculto, ele não tem nada, ele já está quase que revelado, pelo menos para um grande grupo. E a outra questão que nos chama a atenção é que, de fato, hoje a gente já tinha notícias em vários processos, pelo menos aqui, isso é uma prática muito comum. Existe uma delegacia na região Centro-Sul, aqui de Belo Horizonte, por exemplo, em que reiteradamente as investigações eram realizadas através dessa figura, não da forma legalizada, mas alguém que se passava por uma outra pessoa e começava a conversar com figuras, né, com determinados grupos dentro do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, e dali eles iam buscando, né, a possibilidade da ocorrência de algum crime, e dali aprofundavam nas investigações. Claro que isso não vinha concretizado para dentro do inquérito, mas a gente sabe que muitas vezes foi a origem de algumas dessas investigações, e isso, obviamente, feito de forma ilegal. E fora o prazo, né, professora Carla? Porque no caso da infiltração de agentes, se estendeu para 2 anos, são 720 dias. São 6 meses prorrogados por 4 vezes possível. Então, alcançando o máximo de 720 dias. Então, é uma coisa que eu achei também muito complicada nesse aspecto específico do prazo, também muito longo. E aí você tem também uma questão para ser verificada, porque quando esse agente está atuando ali, nem todas as pessoas que estão participando desse meio ali estão na prática de crime, e muitas vezes a própria privacidade, o que é falado, isso tudo está sendo passado, né? Não está se questionando. E, posteriormente, o que a gente vai acabar verificando? De novo, um questionamento. E a validade disso? Isso, de fato, constitui uma prova válida? Eu confesso que eu tenho visto
pouco questionamento, não vi nenhum artigo ainda escrito, Leonardo, sobre esse agente infiltrado virtual. Eu acho que a gente já está com... O pacote ele trouxe tanta coisa, tem tanta coisa para a gente pensar, refletir, mas o próprio contexto, né, que a gente está vivendo está sendo tão acelerado que as coisas estão ficando muito sem esse debate, talvez até mais profundo. E esse em específico, meio que assim, dos males está sendo o menor, está todo mundo fazendo vista grossa e deixa acontecer para depois se questionar. Me pareceu isso, não vi de verdade nenhum grande questionamento a respeito da figura em específico. E para a sociedade fica sempre aquele referendo. Não, mas isso é importante, porque, veja, nossas crianças hoje estão expostas nas redes sociais. Porque hoje o jovem está ali toda hora acessando e tal, então está sendo válido. E aí estão considerando que isso é possível e como isso vai produzir frutos lá na frente, a gente ainda não sabe como vai ficar de fato, né? Perfeito. Aí você ia falar da ação controlada. Bom, ação controlada, Léo, é uma coisa... Eu tô só esquentando, tá? Eu tô só esquentando, porque vai ficar bom quando a gente chegar na delação premiada. Vamos esquentando. Ou nos acordos de não persecução penal, né, Léo? Também. Né? Também. Esse não desce, Também. né? Coisa mais... Vamos. Mas tudo bem. O que a gente tem visto na questão da ação controlada? Um desencontro, muitas vezes, até entre os próprios atores que estão trabalhando naquilo ali. Então, coisas do tipo... houve lá uma representação, houve deferimento de um juiz, iniciou-se uma ação controlada, perfeito. Mas aí há uma abordagem de uma figura que está ali intermediária, é um pequeno naquele contexto do que se pretende a operação de fato, e, por óbvio, então, não é lavrada, né, toda a ocorrência e tudo, né, aquilo passa, mas, posteriormente, quando chega no momento da denúncia, aquilo ali já é utilizado contra ele. E lá atrás ele não teve a chance nem de se manifestar a respeito, né? No momento que estava o fato acontecendo. Então, isto é uma preocupação que a gente tem tido. E de novo, a história, né? Sempre o questionamento. A gente sabe das dificuldades, mas aqui eu gosto muito de lembrar que o que Zaffaroni traz, quando ele vai falar para a gente da questão da necessidade, de fato, da gente melhorar, de se investir na polícia, né? Quando você não tem um investimento em técnicas de investigação... Tem que falar baixinho, mas nós estamos tentando trazer o Zaffaroni. Mas é só para você que eu estou contando. Olha, pessoal, então todo mundo tapa os ouvidos e vamos fingir que a gente não ouviu, mas já pensou que show ter o Zaffaroni aqui? Nossa, maravilhoso. Me ajuda aí, viu, Aline? Estou contando com você nessa. Seria fantástico, Léo. Acho que aí você vai ter um problema, vai ser de manter aí o tanto de gente, né? O tanto de acesso que você vai ter. Mas olha só, então ele vai falar que quando a gente tem condições de fazer uma investigação bem feita, quando você tem elementos propícios, você tem instrumentação adequada, você tem pessoas capacitadas, você vai ter um processo muito mais transparente, claro, onde você não vai precisar de usar de instrumentos arbitrários para chegar ao resultado que é uma condenação. Porque o que a gente tem visto agora é a nossa polícia investigativa vivendo uma precariedade total. E exatamente porque eles estão nessa precariedade, seja quanto ao número de pessoas ou quanto aos instrumentos adequados para realizar a investigação, eles agem de forma arbitrária e isso tem sido referendado pela magistratura quase de um modo geral, né? Então, nesse sentido é que eu concordo muito quando ele diz, olha, vamos estruturar melhor os nossos órgãos de investigação e a gente não vai precisar justificar arbitrariedades como tem sido feito atualmente. Eu gosto quando falo disso, a gente pode falar de Minas Gerais, por exemplo, que está aqui, né, mais perto da gente. Se você pensar que o número de policiais civis em Minas Gerais hoje, em 2020,
é praticamente o mesmo do que nós tínhamos em 1985. E se a gente pensar que de 1985 para cá, o quanto, né, nós tivemos de novos tipos penais surgindo, é por óbvio que essas delegacias não têm condições, de fato, de fazer uma investigação bem feita. Nós assistimos, sim, um crescimento da Polícia Federal. Né? Houve um maior investimento nela e tudo, mas também não foi o suficiente para impedir arbitrariedades. Tanto que quando o dinheiro começou a escassear, o investimento começou a escassear na Polícia Federal, ela se tornou extremamente arbitrária, e aí a justificativa sempre era: mas a gente está fazendo como era feito na Lava Jato. Né? E aí a gente já chega naquela história das tentativas absurdas aí das colaborações premiadas. Né? O indivíduo é conduzido e quando chega lá na Polícia Federal, a primeira coisa que já se propõe de cara é a possível colaboração. Claro que isso não é feito... Eu não combinei com os russos, né? A gente não combinou, mas depois, se for possível, aí dentro toda essa fala que a gente está fazendo de delação, de ação controlada, e você trouxe o assunto, então por isso você me provocou a te pedir, essa experiência da Lava Jato, que eu sei que você participou, você advogou na Lava Jato, então se você puder, dentro dessa fala sua, desses mecanismos de investigação, dessas técnicas especiais de investigação, falar um pouquinho dessa mal utilização, ou boa, não sei também qual é a sua opinião, nessa experiência, acho que seria também engrandecedor para quem está acompanhando aqui, nos assistindo. Léo, eu vejo assim, qualquer pessoa que conhece um pouquinho de direito penal, de processo penal, mas qualquer um que tem notícias de política criminal, sobretudo, o Eduardo já está rindo lá, vai entender que a Lava Jato foi, de certo modo, um grande estrago em termos sociais. É difícil quando a gente está falando isso, talvez para o público leigo, mas aqui eu estou falando de pessoas, né, estou entre pessoas que conhecem da área do direito penal, mas nós entramos para um jogo sem conhecer as regras começaram a ser alteradas ao longo do jogo e de uma forma absurda. Então, a gente tem N situações que ali eu questiono agora, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas você como advogada, como você pode estar aqui? Eu tenho que lembrar assim, eu estou fazendo o meu questionamento como estudiosa da questão. Porque havia muito aquela história, começaram até a classificar advogado que faz colaboração e advogado que não faz colaboração premiada. Daí você vira e coloca assim, colaboração premiada. A lei vem e diz que aquele indivíduo que não for o líder da organização e que, primeiro, né, se dispuser a contribuir com a investigação que está sendo feita, que ele pode, inclusive, nem ser denunciado. Tá. Aí a gente se pergunta, você é advogado e eu sou advogado. O meu cliente e o seu não são os líderes da organização criminosa. Eu bato na porta do Ministério Público propondo a realização de uma colaboração premiada e apresentando alguns fatos e alguns documentos. Você, posteriormente, vai também ao Ministério Público e também apresenta uma proposta. Óbvio que eu não sei da sua e você não sabe da minha. E aí? Como que a gente vai poder ter um controle, assim, no sentido de como que o Ministério Público, qual que ele vai optar? Ele vai fazer com os dois ou vai fazer com um só? Qual vai ser o critério? Vai ser o que chegou primeiro ou vai ser aquele que mais informações trouxe? Como que eu vou poder sopesar? Vamos supor que eles optaram pela colaboração feita pelo seu cliente. E como que eu vou poder sopesar que a sua colaboração foi mais efetiva do que aquela que eu estava apresentando e talvez porque a figura que era meu cliente naquele momento, por uma questão política, não era interessante para quem estava ali recebendo essa colaboração premiada. A gente não tem esses critérios. O jogo não é claro, você não sabe efetivamente o que o Ministério Público tem na mão. Né? O que foi apresentado para ele, o que ele já conseguiu construir. Você chega no escuro. Né? Efetivamente, você chega ali e pergunta o seguinte, olha, eu estou aqui achando que eu estou trazendo uma grande novidade. Participando, eu brinco, Duarte está aí,
Mas, através dele, a gente participou de um encontro do Ministério Público Nacional aqui em Minas Gerais. Eu brinco que lá eu fui agente infiltrada. E um professor, por exemplo, falava, né, dentre as táticas de negociação na colaboração premiada, ele dizia o seguinte, que quando vê uma informação de muito interesse, que ele tem que fazer aquela cara de paisagem como se aquilo fosse irrelevante. Aí você vira e fala assim, um jogo que você entra para fazer teatro, isso pode terminar em algo plausível? Não tem como, né? E aí tem as coisas curiosas, do tipo, olha, doutora, isso aqui a gente não sabe, é pouca coisa, tem alguns elementos que podem corroborar aquilo que está sendo exposto? Temos aqui documentos. A senhora pode deixar isso aqui? Como pode deixar isso aqui? Nós vamos assinar um termo, então, de que isso está sendo entregue? Como é que eu vou ter a garantia que isso não vai ser utilizado? Não, doutora, é a nossa palavra. Como? A outra questão também que eu achava muito interessante, coisas do tipo, dentro dessa ideia da nossa palavra, olha, doutora, tudo que for falado aqui não vai sair daqui. E essa experiência, o Eduardo está aí, pode confirmar. Nós tivemos situações em operações outras que não a Lava Jato, mas situação do tipo de coisa que a gente levou numa tentativa de assinar um acordo de colaboração e que 2 dias depois aquilo estava nas entrelinhas de um jornal. E aí você vira e fala assim, como que eu posso dizer que eu vou provar efetivamente que aquela informação chegou ao jornal porque a gente levou? No nosso caso, a gente sabia porque a gente sabia da restrição da informação que foi apresentada. Mas, efetivamente, eu não tinha como me contrapor em juízo para dizer, não, fui eu que levei essa informação e agora ele está publicando no jornal. Mas o mais interessante é por que aquilo estava no jornal? Aquilo estava no jornal, obviamente, porque dizia respeito a uma grande figura que era do interesse daquele membro do Ministério Público que aquela figura celebrasse o acordo de colaboração e não o nosso cliente. Ou seja, eles já tinham quem eles queriam preservar nesse jogo. Era como se dissesse assim, fulano, vem aqui, corre, porque olha, eu já sei o que você fez. Eu já tenho essa informação. Então corre aqui e vamos fazer um acordo de colaboração, porque senão o outro, o Zezinho ali, vai vir fazer. Mas você acredita que as alterações que o pacote anticrime trouxe, ele trouxe algumas alterações, inclusive em relação a isso que você está falando, da questão do sigilo e tudo mais, ele cria um procedimento mais detalhado, com um termo de compromisso e tal. Você acha que isso tem alguma efetividade para tentar reduzir isso? Ou é melhor se utilizar da lei de abuso de autoridade? Deixando um abraço para o nosso amigo professor José Santiago, que também está aqui nos acompanhando. O Zé Inquisidor, né? Ele é Inquisição. Léo, eu não acho que do jeito que está, porque, mais uma vez, é aquela história, papel aceita tudo. Sim. A gente pode colocar ali à vontade. Eu não vejo, efetivamente, que a mudança que foi inserida ali no pacote anticrime, que ela resolva esse tipo de problema. Porque, efetivamente, alguma dessas questões já era dito de um acordo de confidencialidade, já era dito que a figura do delator não podia estar exposta, ele tinha que ser preservado, e a gente viu que tudo isso foi atropelado, passaram por cima de tudo. Mas uma outra questão assim, que eu vejo que o fundamento disso, para mim, é muito estranho, é quando você pensa que você está jogando. Eu não consigo conformar que nós vamos construir algo para resultar num processo com provas válidas, se você começa desde o início fazendo um joguinho do que eu tenho e controlando informação ali. Eu não consigo compreender pelo menos dentro da lógica que a gente tem visto,
colaborações feitas com várias pessoas ao mesmo tempo, onde você vai ler o que ela colaborou, é quase que um copia e cola. Claro que existe por trás disso, óbvio, né? Ninguém é ingênuo, estou falando de uma questão de um interesse político, econômico. Tá, tudo bem. E quando eu estou falando do pequeno aqui embaixo? E quando eu estou falando disso aqui na criminalidade do dia a dia? Como isso vai funcionar? Né? Que controle que nós E vamos é ter essa sobre questão, isso? inclusive, que o professor Eduardo Milhomes fala muito. Quer dizer, que isso era feito sobre a delação, né? Que ela era muito feita com os pequenos traficantes e tudo mais, e que ninguém questionava. E que quando começou a atingir pessoas expostas, aí começou a ter um movimento de preocupação. E nesse sentido, falando sobre isso, eu te pergunto assim, você acha a delação um meio democrático de persecução criminal no ambiente da investigação? Ai, Léo, agora você deu aquele murro no estômago, né? Porque criaram aí uma concepção de que a colaboração é um meio de defesa. Né? E você, como advogado, vai receber no teu escritório pessoas que já chegam assim, não, eu quero fazer a colaboração premiada. Sim, e sim. não vai adiantar eu argumentar com tudo de jurídico que eu entendo se eu sei que ele está indo para um jogo de regras que não são claras, um jogo cruel em que a balança aqui está sempre pendendo para o outro lado e muitas vezes aquilo vai ser para ele interessante, sim. Mas se a gente está pensando num mundo de ideias, de coisas racionais, de equilíbrio, eu não consigo compreender a colaboração premiada como algo lógico de um processo criminal. Eu sou tiete, né? Então, de novo, eu vou citar aqui o professor Zaffaroni. Ele foi questionado numa entrevista sobre o que ele achava dessa questão da colaboração premiada. E ele chega a dizer que ele entende que o delator é um psicopata porque ele sequer respeita a regra da própria organização. Né? E acaba sendo... Aqui eu não vou nem falar pela figura do delator em si. Eu vou falar pela estrutura social que a gente está inserida nela. Olha, peraí, eu estou aceitando, porque com uma falha do Estado, o Estado está dizendo, sou incompetente para investigar, porque esse é o fundamento que eles disseram que a colaboração é importante porque eles não conseguem investigar. Então, sob o pretexto de que não se consegue investigar, eu aceito que alguém confesse e que, apesar de ele estar confessando a prática de um crime, ele está sendo beneficiado porque ele está entregando outros. Dentro da lógica que se organiza o nosso direito penal e o nosso processo penal, isso não é razoável. Agora, numa coisa tão invertida como está hoje, em que as garantias estão todas rasgadas e tudo, de fato, aquilo para o cliente vai ser interessante. Ainda mais agora com essa história de que ele é o último a falar, né? E aí eu não entendo, porque se ele está contribuindo com a acusação, como que ele pode ser o último a falar, Leonardo? É no mínimo estranho. Fica aquele paradoxo. Se eu sou advogado do delator, óbvio que eu vou querer que ele seja o último, porque todo advogado quer que seu cliente seja o último. Mas agora. Tentaram forçar essa ideia, né? Mas o STF, felizmente, barrou e o projeto anticrime segurou na lei também, né? Felizmente, mas assim, é o que você está falando, quer dizer, precisar chegar a esse ponto, quer dizer, não é o óbvio. É como alguém disse aqui outro dia, eu não sei se foi o professor Sebastião, o óbvio precisa ser dito, né? Assim... A todo instante, mas quando você começa a importar figuras que não tem nada a ver com a nossa forma aqui de construção do nosso processo, e enfia isso goela abaixo, não vai dar certo. Não tem como isso dar certo. Né? E essa sua crítica, ela é a mesma para o acordo de não persecução? É pior. O acordo de não persecução, para mim, Léo, é nada mais, nada menos do que uma forma do Estado encher o bolso de dinheiro. E aqui em casa isso tem rendido debates assim, né? Você imagina homéricos, né? Porque para quem não sabe, a professora Carla é casada com um procurador de justiça aposentado, mas que agora está na advocacia criminal. Então,
Só que ainda traz um pouco daquela veia, então agora que ele está se despindo disso, apesar dele ter passado anos aí na filosofia se regenerando, eu vejo o seguinte, Léo, por que que a gente brinca com a questão do acordo de não persecução? Qual que é a impressão que parece ter ficado? Percebeu-se com a questão da Lava Jato que ali você conseguiu, infelizmente, gerar um desequilíbrio econômico muito grande. Talvez, se tivesse sido refletido, né, se propusessem acordos de leniência antes de já vir com o processo criminal, o que acabaram fazendo depois, inverter a ordem, o resultado em termos de minimizar um pouco a corrupção e por outro lado, de trazer uma efetividade de um feito melhor para a sociedade, me parecia mais lógico. Uhum. Mas eles incharam tanto o direito penal, com tantos crimes, que eles tiveram que criar, obviamente, o Ju, em sua homenagem, a saída pela esquerda, né? A saída do Leão da Montanha. E a saída do Leão da Montanha, para mim, em termos do processo, é exatamente o acordo de não persecução. Então, eu vou dizer o seguinte, para o cliente, agora a Carla, advogada, falando, para o cliente, isso pode ser uma grande saída. Claro, eu não vou negar isso. Imagina, se eu tenho condições de me assentar com o Ministério Público, negociar determinados benefícios, determinadas obrigações para que eu não fique presa. E eu tenho condições de cumprir aquilo, é maravilhoso. Agora, se ampliou aquilo que já tinha na transação penal, né? Claro que com outros requisitos ampliou, se ampliou, né? Mudou o volume. E aí, só que agora você tem o seguinte, até que ponto eu não estou dizendo, então, que, olha, meu amigo, se você tiver uma certa condição, você pode praticar o crime, vale a pena, porque depois você senta com o Ministério Público e negocia. E aí eu já, de novo, né, assistindo algumas falas, algumas apresentações aqui do Ministério Público de Minas, onde disseram que eles entendem que o acordo de não persecução é uma faculdade. O Ministério Público vai propor não conforme o interesse dele. Eu acho isso extremamente complicado, porque você vai cair no subjetivismo danado. Então, aquele que tem algum motivo para ser agradável aos olhos do Ministério Público, vai conseguir. E aquele outro que eventualmente não se encaixe nisso, seja por conta do partido político que ele está vinculado, seja por conta de ser dono de uma empresa que é vizinha do promotor lá e que causa barulho e ele não gosta, seja porque o advogado dele é alguém que ele não simpatiza, o que for, ele vai falar, não tem interesse em fazer esse acordo de não persecução. Então, aqui eu não vejo dessa forma. Eu acho que os critérios estão muito claros lá na lei. Tem um subjetivo para caramba, quer dizer que aquilo tem que ser suficiente e necessário, né? A prevenção, a reprovação do crime, que isso é algo que é meio futurologia, bola de cristal. Mas, por outro lado, o que a gente vê ainda nesses acordos de não persecução? Que, no fundo, foi uma porta que criaram, né, pela esquerda, para que a turma pudesse sair, e isso efetivamente quem vai ter condições é só aquele que está lá no topo. Ele tem uma porta de saída agora, que em essência é o quê? Você pagar para cometer crime. O recado que parece estar sendo dado socialmente é esse. Agora, isso vai ser ruim para o nosso cliente? Se eu penso como advogada, para ele pode ser excelente, né? É uma ótima saída, ele continua, ele tem condições. Nós estamos falando muitas vezes de pessoas que mas têm... não há uma incoerência no seu pensamento, eu acho, porque eu penso como você e a questão é simples, assim, uma coisa é você estar num processo defendendo uma pessoa que o risco dela ser presa e o risco é dela, não é seu. Outra coisa é você estar debatendo teoricamente o instituto. E ainda tem um detalhe sobre isso. É entendível que a pessoa queira fazer os acordos, a transação, ou o que quer que seja, num sistema de justiça tão injusto como é o nosso. Claro, Porque se a gente estivesse em outro sistema de justiça, poderia ser incoerente a nossa fala de ser a favor do cliente fazer a delação e ser contrário teoricamente. Mas quando a gente está diante desse sistema, é complicado. E no que a gente retorna, Léo? A gente retorna naquela discussão seguinte: olha,
para eu não posso prender uma pessoa, coagir uma pessoa para uma colaboração, tem N discussões. Gustavo Silva está aí, ele tem um artigo sobre isso que eu acho muito bacana. Mas eu lhe pergunto o seguinte: qual a pessoa hoje, em sã consciência, que vai falar assim, não, eu tenho um brio tão grande que eu me recuso a me sentar com o Ministério Público e eu prefiro ficar presa dentro do sistema carcerário brasileiro? Não tem essa figura, não existe essa... Eu não consigo falo para os meus conceber. alunos que eu diria para o Ministério Público assim, pode trazer escrito que eu só assino, eu não vou nem ler. É quase que isso, né? E nós tivemos uma situação dessa, viu, Léo? Antes mesmo da lei de vir o pacote anticrime, a gente já tinha a possibilidade lá por aquela portaria, né? E em Uberlândia, por exemplo, nós temos um caso e aqui eu cito, sem problema nenhum, porque isso é público, está nos jornais, todo mundo sabe da sequência de casos nesse sentido que aconteceram em Uberlândia, em que os acordos já estavam praticamente prontos e acordo absurdo. Então, eu vi acordo que o indivíduo entregava o único bem de família como garantia, aí ainda colocaram para assinar o acordo não só o indivíduo, mas a esposa e os filhos, tá? Um dos termos do acordo é que ele não poderia recorrer daquilo, porque senão, para recolher, tinha que ficar preso. Graças a Deus a lei resolveu isso também, né? Sim. Graças a Deus. Pelo menos está escrito. Assim, eu sei o que você vai falar, mas pelo menos está escrito. Agora está escrito. Não resolveu porque isso está em vigor, isso está vigindo e o indivíduo está lá rebolando para poder dar conta de cumprir esse bendito desse acordo, porque ele entrou no jogo, ele preferiu e ele está cumprindo. Veio a lei. O mais interessante é que alguns outros que foram presos junto com ele e que não se propuseram a fazer nem colaboração, nem acordo de não persecução, por nosso Tribunal de Justiça foram colocados em liberdade e estão questionando e provavelmente isso vai ser anulado e ele cumpriu o acordo. Um acordo num valor altíssimo e cheia dessas questões absurdas. Eu falo, peraí, como que um acordo de não persecução penal ele pode ferir? Agora ele não está ferindo nem só o direito penal, mas não, ele passou por cima do direito civil, que o pouco que eu me lembro de direito civil, esse bem jamais poderia entrar ali como garantia. Né? Se eu não posso ter penhora, como que eu vou entregar aquilo ali para pagar uma coisa que ainda não tem um juízo de valor, não tem uma condenação, não tem nada. O pouco que a gente também lá lembra do direito penal, a pena não poderia ultrapassar da pessoa dele, como que ele coloca a esposa e filhos para poder assinar um acordo de não persecução, Leonardo? Aí você vai dizer assim, então os próximos acordos vai ser diferente. Bom, aí a gente já começa a ver, como sempre, né? O pessoal sempre fala muito de que o agente criminoso no Brasil sempre tem uma saída, ele sempre vai atuar pelas brechas da lei, como se fala por aí. Agora eu estou vendo o Ministério Público, infelizmente, muitas vezes atuando pelas brechas da lei. Por quê? Olha que coisa curiosa. Um outro caso que nós tivemos notícia, a questão envolvia tanto a parte civil quanto a parte criminal. E depois de muito debate, chegou-se lá que tinha que pagar um valor de 2,5 milhões. Esse seria o prejuízo que aquela empresa teria causado. Perfeito. Aí, na hora de colocar no acordo, o que foi combinado? A pedido do Ministério Público. Foi pedido o seguinte, que no acordo constasse que 2 milhões seria referente ao acordo civil. Porque no acordo civil, eles poderiam destinar esse valor conforme o interesse, aquilo que o Ministério Público achasse que deveria ser feito. Ao passo que os outros 500 mil ficaria para o criminal. Em tese, entendeu-se que o prejuízo, né, seria menor. Por quê? Porque no criminal hoje está dito para onde esse dinheiro vai. Está especificado. Não é mais aquele assim, eu uso para reformar, colocar tela em presídio, para ampliar a sala do Ministério Público, para reformar hospital, para subir parede de quartel. Né? Isso agora, aqui no criminal, não pode mais.
mas lá no civil continua podendo. Então, eles têm separado conforme o interesse deles e destinado para ali. E é interessante, Léo, que quando você fala assim, então tá bom, vamos tentar um acordo de uma percepção, perfeito. Qual o valor? Aí nós tivemos uma situação que foi dita assim, olha, eu quero o faturamento da empresa no ano X. E eu quero de 10% a 20% do faturamento daquela empresa. Mas peraí, não, eu não posso discutir por isso. Eu quero saber qual foi o dano que essa empresa causou. Ah, isso nós não sabemos. Então, nós queremos falar do lucro. Então, o crime agora é o lucro. E com detalhe, de 10% a 20%, eu estou saindo de valores de 7 milhões para valores de 14 milhões. Eu não estou falando de valores pequenos, estou falando de grandes montas. E aí, com qual critério? O critério é o lucro que a empresa teve naquele ano, porque o entendimento se teve alguma coisa errada aqui, então o lucro está errado, então eu quero a parte do seu lucro. Leonardo, que é isso? Né? E que maluquice, se isso poderia ser feito dessa forma, o direito penal não é para isso. Né? Não dá, não desce, não faz sentido. Né? Agora... mas o bacana agora é que a gente vai aprender a negociar, né? O criminalista agora tem que saber técnicas de negociação e tal, tem que ficar estudando um livrinho lá de Harvard, que é lá que você vai aprender como que você negocia. E eu falo, isso não é direito penal. E aí a gente vai abrindo mão de garantias, vai abrindo mão de direitos de defesa, vai abrindo mão, que outro dia eu falava... com o Fauzi, acho aqui, com o Gleickner, não sei com quem, mas a gente conversava sobre isso e a gente falava, né? Quer dizer, inclusive com o professor Lênio Streck, que a gente naturalizou essas violações, dando um abraço ao nosso amigo professor Lázaro, que acabou de entrar há pouco. Deixa eu te pedir uma gentileza. Pessoal, vamos bater 1 hora. Então, eu preciso